Olá, caros alunos, eu sou o professor Guilherme e hoje nós estudaremos a função tangente e o seu gráfico. Considerando o círculo trigonométrico com o eixo da tangente, se eu tomar um arco de medida x, lembrando que a tangente do arco x eu prolongo até encontrar o eixo das tangentes e supondo que esse valor seja um valor A. Agora, se eu tomar um valor menos x, e prolongar o valor da tangente do arco de menos x, note que vai dar o oposto de A, portanto, menos A. Ou seja, eu posso garantir que a tangente de x é igual a A e a tangente do arco menos x vai ter o valor de menos A. Com isto, eu posso escrever que a tangente de menos x é o oposto do A, ou seja, é o oposto do valor de A, que é tangente de x. Com isso, eu posso concluir que a função f de menos x é igual a menos f de x. Portanto, a função tangente ela é uma função ímpar. Pois bem, agora considerando no primeiro quadrante, quando eu aumentar os valores dos arcos, lembrando que a tangente ela vai crescer de 0 até o mais infinito. Lembrando que a tangente de arcos opostos possuem o mesmo valor da tangente, pelo fato de possuir o mesmo prolongamento até encontrar o eixo das tangentes. Ou seja, de 0 até 90 graus, até o π sobre 2, o valor da tangente vai ser um valor positivo. Agora notem que quando chegar na tangente de 90, a tangente de 90 ela não existe pelo fato do prolongamento ser paralelo em relação ao eixo das tangentes. Ou seja, a tangente de 0 é 0 e vai crescendo até chegar no mais infinito. Ou seja, no primeiro quadrante, o valor da tangente ela vai de 0 e ela vai crescendo até chegar no infinito. Agora note que em 90 eu vou ter que deixar o intervalo aberto pelo fato da tangente de 90 não existir. E o que ocorre no primeiro quadrante vai se repetir no terceiro quadrante pelo fato da tangente de arcos opostos serem iguais, ok? Então a tangente de 180 também é igual a 0 e vai crescer até o infinito. Tangente de 180 também vale 0. Agora note que quando eu passo do 90 e caio para o 91, por exemplo, o valor da tangente ela despenca até tender ao valor do menos infinito e vai aumentando até chegar no 0. Então note que no segundo e quarto quadrante o valor da tangente ela vai de menos infinito até o 0. Ou seja, ela vem aqui de menos infinito até chegar no 0. O que ocorre no segundo quadrante vai se repetir no quarto quadrante pelo fato da tangente de arcos opostos serem iguais. Pois bem, então aqui a gente completa a primeira volta. Agora note que se eu completasse as demais voltas, os valores se repetiriam. Então essa curva continua para cá e continuaria para cá. Note também que aqui em 270, a tangente tanto de 90 quanto a de 270 não existe pelo fato de ser paralelo em relação ao eixo das tangentes. Ou seja, lembrando que domínio de uma função é projeção do gráfico sobre o eixo x. E ao projetar esse gráfico sobre o eixo x, note que vai tomar quase toda a reta real, com exceção dos valores π sobre 2, 3π sobre 2, mais para frente aqui seria o 5π sobre 2, 7π sobre 2 e assim sucessivamente. Então o domínio desta função seria o conjunto dos reais, com exceção do π sobre 2 mais n vezes 2π, que é o conjunto das infinitas determinações que contém as extremidades desses dois arcos aqui. Então o domínio é o conjunto dos reais com exceção ao π sobre 2 mais nπ, e o conjunto contra domínio seria o r. Agora, a imagem desta função é projeção do gráfico sobre o eixo y. Então note que essa curva ela tende de menos infinito até o mais infinito, ou seja, a projeção do gráfico sobre o eixo y tomaria o eixo y todo. Consequentemente, a gente pode concluir que a imagem da função tangente é o conjunto dos números reais. Pois bem, então notem que se eu cortasse o círculo trigonométrico na sua origem e esticasse esse círculo trigonométrico e plotasse os seus valores da tangente num gráfico, geraria justamente esta curva denominada tangente. Bons estudos e até a próxima!